Ok, galera? François Magalhães na área, vamos lá continuar. Eu vou trabalhar com vocês, a partir de agora, funções. Então a gente vai fazer toda uma revisão de funções. Já foi feito, vocês já viram a parte de funções no início do ano. E a gente vai dar prosseguimento a isso para que vocês tenham conhecimento de toda a parte de funções, tá certo? Então, estão convidados dia 20, a partir do dia 20 você está convidado a pegar Covid na escola, tá ok? Primeiro ano, dia 20. Então vamos lá. É você ter o conhecimento de produto cartesiano, certo? Ou de par ordenado, para você ter uma ideia de função. Então, olha, se eu tenho um conjunto A, está aqui, formado pelos elementos 1 e 2, e tenho um conjunto B, formado pelos elementos 3, 4 e 5, a relação A vezes B, a gente chama de produto cartesiano. Essa relação você vai fazer o quê? Relação dos elementos do conjunto A com o conjunto B. Então você vai ter 1 com 3, o 1 com 4, o 1 com 5, o 2 com 3, o 2 com 4 e o 2 com 5. Isso é o que a gente chama de produto cartesiano. Se eu fizer a relação inversa B vezes A, eu teria o quê? Primeiro elemento de B, segundo elemento de A. Então ficaria com 3 e 1, 3 e 2, 4 e 1, 4 e 2, 5 e 1, 5 e 2. Vale a pena você observar isso aqui, ó. O conjunto A, ele é formado por dois elementos. O conjunto B é formado por três elementos. Quando nós fizemos a relação A vezes B ou B vezes A, nós encontramos 6 pares ordenados. 2, 4, 6. Tá certo? Então, o número de elementos de cada conjunto vai determinar a quantidade de pares ordenados. Você pode pegar esse sistema cartesiano e fazer isso aqui, ó. O conjunto A é formado pelos elementos 1 e 2. O conjunto B é formado pelos elementos 3, 4 e 5. Quando nós fizemos a relação aqui, ó, A vezes B, nós fizemos o quê? 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. Se nós fizermos a relação inversa, nós vamos ter isso aqui, ó, conjunto A, conjunto B, 2, 3, ou 3, 4 e 5, e o conjunto A com 1 e 2. Quais foram os pares que nós encontramos? 3 com 1, 3 com 2, 4 com 1, 4 com 2, 5 com 1 e 5 com 2. Isso aqui se chama de diagrama de Euler-Venn. Tá certo? Isso aí se chama de diagrama de Euler-Venn. Cada relação dessa que nós fazemos, isso aqui se chama par ordenado. Você tem que lembrar é o seguinte: todo par ordenado ele é formado por x e y. Primeiro elemento é x, segundo elemento é y. Se você faz a relação A vezes B, x tem que pertencer a A e y pertencer a B. Se você faz a relação B vezes A, x tem que pertencer a B e y tem que pertencer a A. Tá certo? Então, estou dando um exemplo aqui de uma relação, um produto cartesiano, formando pares ordenados e mostrando aqui na relação de Euler-Venn. Nenhuma dessas duas relações representa uma função. Estou mostrando aqui como a gente pode trabalhar a função pelo diagrama de Euler-Venn. Vamos ver agora as relações que são funções e as que não são. Vou apagar essa tela aqui, ok? Então nós vamos ter isso aqui, ó.
Vamos supor que eu tenho dois conjuntos, A e B. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4, 5, 6. Então, vou relacionar 1 com 4, 2 com 5, 3 com 6. Vamos fazer outra relação, A e B. Eu tenho 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Então, vou relacionar 1 com 4, 2 com 5 e 3 com 5. Vamos fazer uma outra relação aqui. A e B. Vamos supor aqui que eu tenho 1, 2 e 3 e aqui eu tenho 4. Eu vou relacionar 1 com 4, 2 com 4, 3 com 4. Vamos supor agora que eu tenho a relação A, B. O conjunto aqui seja 4, eu vou fazer a relação inversa. Então, 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3. E vamos fazer mais uma relação A e B. Vamos supor aqui que eu tenho 1, 2 e 3, 4 e 5. Então, vamos relacionar 1 com 4, 2 com 5. Tá certo? Então, olha. Nessas relações, primeiro, essa aqui representa uma função. É função. Essa aqui, sobrou um elemento em B, também representa uma função. Ela é função. Aqui também representa uma função. É função. Aqui não representa função. Não é função. E aqui também não representa função. Não é função. Vamos ver o porquê? Olha, para existir uma função, todo elemento de A tem que estar relacionado com o de B. Então, ó, um elemento de A relacionado com um elemento de B. É uma função. No conjunto A não pode sobrar elementos, mas no conjunto B pode. Ó. Veja que aqui eu tenho 3 elementos, se relacionaram com 2, sobrou um elemento, é função. Mas aqui ó, já deixa de ser função. Por quê? Pode sobrar elemento em B, não pode sobrar elemento em A. Nesse caso aqui, ó, eu tenho os elementos de A estão relacionados com elementos de B. E aqui eu tenho um elemento de A relacionado com 3 elementos de B. Então aqui representa uma função e aqui não representa. Tá certo? Então é como se eu faço sempre uma comparação. Eu digo que o conjunto A é o conjunto das mulheres e o conjunto B é o conjunto dos homens. Ou seja, toda mulher só pode se relacionar com um homem. Mas um homem pode se relacionar com várias mulheres. Eu faço sempre essa comparação. O pessoal não gosta, mas eu faço sempre essa comparação. Então, voltando, relembrando, todo elemento de A tem que estar relacionado com B. Ou seja, do conjunto A só pode partir uma seta, não pode partir mais de uma seta. Coloca isso na cabeça. Pode sobrar elemento em B, não pode sobrar elemento em A. Então isso aqui representa função. Quando a gente trabalha com gráfico, para definir o que é uma função ou não, vamos apagar aqui de novo. Eu vou colocar alguns gráficos para você definir o que é e o que não é função. Olha, se eu tenho um gráfico dessa forma aqui, eixo Y, eixo X, então a reta aqui. Eu tenho um gráfico dessa forma aqui, eixo Y, eixo X, uma parábola. Eu tenho um gráfico dessa forma aqui, eixo Y, eixo X, vamos supor que eu tenho isso aqui. Eu tenho um gráfico dessa forma aqui, eixo Y, eixo X. E eu tenho um gráfico dessa forma aqui, eixo Y, eixo X. Quais desses gráficos representa função e não representa função? O primeiro é uma função. O segundo também é uma função. O terceiro também é função. O quarto não é função. E o quinto não é função.
Como definir isso aí? Você vai fazer o seguinte. Você vai traçar retas paralelas ao eixo Y. Tá certo? Retas paralelas ao eixo Y. Se essas retas tocam o gráfico em apenas um ponto, é uma função. Se essa reta tocar o gráfico em 2 pontos, não é função. Tá certo? Então é só observar isso aí. Apareceu alguma questão que sempre aparece, é ou não é função, você vai fazer esse detalhe. Traça retas paralelas ao eixo Y. Se toca o gráfico em apenas um ponto, é uma função. E se tocar em 2 pontos, não é função. Já sabe, né? Pelo diagrama de Euler, pode sobrar elemento em A, não pode sobrar em B. Ou pode sobrar em B, não pode sobrar em A. Cada elemento de A tem que se relacionar com um só elemento de B. É isso? De A só pode partir uma seta. Então, lembrando que A é X. Então aqui, ó, é só uma seta. Aqui, ó, se A é X, são 2 setas. Então, deixa de ser função. Então, vamos lá para os tipos de funções. Primeiro, vamos lembrar do que é uma função crescente e uma função decrescente. Função crescente e função decrescente. Certo? Olha, se eu tenho uma função do primeiro grau, que é definida por ax mais b, se eu tenho uma função do segundo grau, que é definida por ax2 mais bx mais c, o que é que pode acontecer aqui? Na função do primeiro grau, o a determina se essa função é crescente ou se é decrescente. Olha, toda vez que a for positivo, o gráfico dessa função vai ter esse sentido. Toda vez que a for negativo, o gráfico dessa função vai ter esse sentido. Então aqui o gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função decrescente, se ela é do primeiro grau. Na função do segundo grau, o a pode ser positivo ou pode ser negativo. Só que aqui o a não determina crescimento e decrescimento, determina concavidade para cima ou para baixo. Certo? Então, se o a for positivo, nós vamos ter um gráfico dessa forma aqui. Se o a for negativo, o gráfico vai ser dessa forma. Tá certo? O que é que você vai observar? O vértice dessa parábola, onde ela faz a curva. Olha, desse ponto até aqui, ela está descendo, ela é decrescente. Desse ponto para lá, ela está subindo, ela é crescente. Mesma coisa aqui, ó, desse ponto para cá, ela está subindo, ela é crescente. Desse ponto para baixo, ela está descendo, ela é decrescente. Então, a função você vai definir por isso aí, se é crescente ou decrescente, de acordo com o gráfico, tá certo? Porque se eu tiver uma função polinomial dessa forma, então ela vai ter trechos em que ela é crescente e em que ela é decrescente. É só lembrar da função do primeiro grau. Esse sentido decrescente, esse sentido crescente, esse sentido decrescente. Então, crescimento e decrescimento de função você vai determinar de acordo com o gráfico. Vamos para cá. Mais uma coisa. Função par e função ímpar. Tá certo?
certo? Vou dar dois exemplos bem práticos. Y é igual a x2 e y é igual a x. Uma do segundo e uma do primeiro. Eu vou adotar valores para x e encontrar y. Eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. E 2 ao quadrado é 4. Fazer a mesma coisa aqui, ó, os mesmos valores, para você entender ficar mais fácil. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se for menos 2, menos 2. Se for menos 1, menos 1. Se for 0 é 0, se for 1 é 1, se for 2 é 2. Quando a gente vier para o gráfico, vamos construir aqui o gráfico dessas duas funções. O que é que nós temos? Para x igual a menos 2, y foi igual a 4. Para x igual a menos 1, y foi igual a 1. Para x igual a 0, y foi 0. Para x igual a 1, y foi igual a 1 também. E para x igual a 2, y foi igual a 4. Olha, o que nós vamos ter, o gráfico dessa função vai ser essa parábola aqui. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Eu tenho menos 2 com menos 2. Tenho menos 1 com menos 1. Tenho 0 com 0. Tenho 1 com 1. E tenho 2 com 2. Tá certo? Tá vendo que é uma função do primeiro grau. O gráfico vai ser a reta que passa nesses pontos. Como definir se é par ou ímpar? Não é o expoente, tá certo? Porque ela pode nem ser par nem ser ímpar. E pode vir com o expoente que você vai dizer, o expoente é par e a função ser ímpar. O que é que vai acontecer? Primeira coisa, toda função